Olá, humanitos! Sejam bem-vindos a mais um episódio da temporada Feedback do nosso programa Efeito aqui na TV Humana. Aqui refletimos, aprendemos e agimos para transformar nossas vidas e ambientes de trabalho. Eu sou Ana Paula de Souza, cientista social, neuroestrategista e gestora de negócios. E é um prazer estar nessa jornada com vocês. Essa é a nossa temporada sobre feedback, que é uma ferramenta poderosa, que, quando bem aplicada, pode transformar relações, corrigir trajetórias e impulsionar resultados. Comigo, meu amigo Diogo Rocha, CEO, especialista comportamental, e juntos vamos desbravar esses temas, todas as possibilidades de feedback. Muito obrigado, sejam muito bem-vindos todos os humanitos que estão conosco hoje aí. Hoje o tema é muito legal, né? Hoje, nessa temporada que a gente fala de feedback, hoje a nossa proposta é falar sobre barreiras ao feedback, né? Medos, resistências, que é um assunto muito atual, e é engraçado que eu falo isso desde 2005, e eu sempre digo, é muito atual, porque realmente é muito atual. A gente vive uma era, né, de aprendizado, principalmente na área de gestão de pessoas, porque as ferramentas se multiplicaram com a era do computador, com a globalização, né, advinda, obviamente, da facilitação do feedback, da internet, fez com que a gente pudesse focar agora no desenvolvimento do ser humano, né? Agora, em tempos de professor de história, que também sou, se a gente falar de 30, 40 anos atrás, é agora, né? Então, então, é engraçado que o desenvolvimento tecnológico, em algum momento, ele foi também uma barreira a ser suplantada, né? Quando a gente fala de feedback, né? De troca individual, desenvolvimento do colaborador, né? Do seu time, né? Da troca entre um líder e um liderado, né? Porque as ferramentas se multiplicaram e nem todos souberam usar para o lado positivo. Então, tem empresas que usaram ferramentas para facilitar processos e teve empresas que focaram mais em ferramentas para fiscalizar processos. E isso dificultou muito muitas trocas, muito crescimento. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Meu nome, como a Ana acabou de falar, meu nome é Diogo Rocha, sou CEO, especialista comportamental, coach, meu arroba no Instagram é o instrutor Diogo Rocha, procura lá, tem meu Linktree com meus contatos, cursos e algumas questões que talvez sejam interessantes para vocês. Mais uma vez, gostaria de agradecer a Tiana por estar comigo nessa barca, nesse processo, nesse projeto. Facilita e brilhanteia muito o programa. Muito obrigado, tá? Vamos lá, para falar um pouco sobre essas barreiras e essas resistências, né? Ô, Diogo, deixa eu até fazer um comentário aqui. Você falou sobre a tecnologia, que em algum momento foi uma primeira resistência, né? E, e hoje muitos feedbacks provavelmente estarão sendo realizados online, né? Porque a gente tem uma forma diferente de trabalhar em vários lugares, a gente tem o trabalho remoto, então já é uma adaptação. Quando você falou que é recente, há 30 anos é recente, mas mais do que isso, né? Quando a gente fala do trabalho remoto, é muito recente. Então, essa adaptação a esse formato de trabalho também pode gerar um pouco de medo ou de Muito, angústia, medo em dar o feedback e angústia em receber. Então, exatamente. acho que é super atual. Muito atual. E o legal é que, assim, a gente estamos vivendo um momento muito importante na transformação da comunicação interpessoal nas organizações, e alguns temas são muito antigos, que a gente ainda são desafios para nós, né? Como, por exemplo, uma das principais barreiras que toda empresa acaba encontrando, independente de onde ela esteja, tá? É uma questão cultural. É a aversão ao confronto, por exemplo. Criou-se uma ideia no Brasil não, mas em muitos lugares, tá? Vou citar apenas no Brasil,
até porque eu sou especialista aqui, né, não nos outros lugares. Mas criou-se uma ideia de que confrontar alguém, né, gera muito mais malefícios que benefícios, né? Por quê? Porque a gente sempre linkou confronto com briga, com discussão. A gente nunca. E a própria palavra discussão já é mal vista, né? Porque discutir algo não é exatamente se opor, usar de argumentos pouco válidos, de sentimentos negativos. Não tem nada ligado a isso. Porém, tem uma questão cultural aonde parece que sentar com alguém e dizer por que tu fez assim? Por que tu acredita que isso é dessa forma? Por que tu acha que tem esse direito ou aquele direito ou esse dever? Parece que tentar esclarecer alguns assuntos na cultura empresarial brasileira ou na cultura da força de trabalho no Brasil, ela tem uma certa preocupação. Resistência natural. Uma resistência natural. É que, como vem da cultura, eu entendo que não vem de casa, porque a gente não é treinado em casa para não confrontar, pelo contrário, a gente é educado para nos defendermos, para lutar pelas nossas coisas, para deixar as coisas sempre muito claras, verdadeiras. E aí, quando a gente chega no ambiente de trabalho, tem uma outra tradução desse comportamento. Parece assim, não, mas não fala, não faz. Tem também um pouco sobre tem um pouco de medo do processo jurídico trabalhista. Tem. Isso dificulta também a comunicação entre os colaboradores, entre líder e liderado, pelo medo. Eu passei por experiências e vi colegas com dificuldade, por exemplo, de dar feedback para uma mulher, porque ele achava que podia ser, em algum momento, ser interpretado como machista, como, sabe, algo nesse sentido. E, às vezes, ele acabava tomando até a decisão mais pesada, assim, eu vou desligar para não precisar ter que conversar sobre isso, né? Então, essa questão cultural é algo que bate bastante na dificuldade e na resistência em relação ao exercício do feedback. O que é uma pena, né? Porque daí aquele colaborador que não vai para o confronto no sentido de debater o assunto, no sentido de deixar esclarecendo a sua posição, ou o seu argumento, ou o que ele acredita que tenha acontecido, ele deixa de aprender uma oportunidade de se comunicar melhor, e a empresa perde a oportunidade de engrandecer alguém, de ter um profissional mais preparado. Então, essa questão cultural é algo que a gente tem mudado aos poucos. Eu vejo. Eu sinto isso também, né? Eu sou cientista social, já te falei, então eu sinto que tem uma questão do amadurecimento do feedback. Realmente não era uma prática de muito tempo que o mundo corporativo usa como ferramenta de desenvolvimento. Isso é recente. Então, no início, e o próprio funcionário, ele recebia aquilo como algo pessoal. Tipo, meu chefe está falando aquilo porque ele está me chamando a atenção. E sim, o chamar a atenção, ele não está puxando a sua orelha, ele está te chamando a atenção para este ponto, que é um ponto a ser desenvolvido. Então, muitas vezes, o próprio funcionário, por não estar preparado para receber esse feedback, ele já ia armado e não conseguia nem aproveitar a beleza do processo, né? Porque E o líder com o pé atrás, que não consegue falar tudo, então não consegue desenvolver tudo também. isso. Então é algo O medo também de falar e amanhã desmotivar o funcionário, tipo, vou falar, ele vai ficar chateado comigo, aí amanhã, quando eu pedir para ele alguma coisa. Se ele é o melhor Mas vendedor, agora o que eu ele vi? não recebe feedback. Se ele é o melhor funcionário de não sei o que, ele não recebe feedback. Se ele está há tantos anos na casa e ele sabe a maioria dos processos, ele não recebe feedback. E isso, eu não sei o que é pior. Se é dar feedback e o colaborador preferir sair, ou é não dar e ele quiser ficar. Acho que é ruim do mesmo jeito, é tudo ruim. Mas eu sinto assim que o que tem evoluído são que algumas empresas elas têm apostado no treinamento da equipe, tanto até então era muito treinamento para liderança, mas o processo ele é 360, né? Não adianta o líder saber dar o feedback e a equipe não saber escutar o feedback. E o contrário também, né? A equipe falar
sobre suas percepções, sobre suas necessidades, e o líder também não ouvir. Então, aquilo que você começou falando sobre a comunicação é que é o pulo do gato. Com Porque se certeza. comunicar é saber falar e saber ouvir, não só falar. O feedback não é para você cuspir, vomitar em cima o ano inteiro em cima da pessoa, Inclusive, né? inclusive, tu comentou sobre os meus cursos, eu sou um dos poucos profissionais que já tinha se ligado nesse tipo de assunto, e eu tenho um curso de como receber feedback. Então, eu ensino, eu dou treinamento para equipes, para prepará-las para saber absorver uma crítica, uma instrução, uma orientação, sem que isso entre no formato passional, emocional, aonde ele acaba virando isso para seu ego, seu caráter, e acaba se sentindo desmotivado, agredido, né, desprivilegiado de qualquer forma. Então, isso realmente é uma problemática muito grande. E isso conecta diretamente com um desses maiores medos que tu comentou anteriormente, que é o ressentimento. Então, o líder e o liderado, eles têm uma barreira muito forte de um não querer dizer o que talvez o outro precise ouvir, pelo medo do ressentimento. Às vezes não é nem pelo medo de punição, nem é o medo de ser mal interpretado, é o medo do ressentimento, assim, vai ficar chateado. Eu prefiro perder o colaborador do que perder uma pessoa que ficou chateada comigo. E isso também faz com que as coisas se atrapalhem um pouquinho. Então, essa questão de um treinamento para aprender a dar o feedback é tão importante quanto um treinamento para receber o feedback, porque a gente não é orientado dessa forma. Como a base não cresceu ouvindo o feedback, ele não sabe se comportar diante desse momento e acaba ficando algo bem doloroso às vezes, né? Sim. E Outra. você estava falando da questão cultural também, né? Que o não ficar chateado. Isso tem muito a ver com o nosso povo, né? A gente tem essa coisa da emoção guiar a liderança também em alguns momentos eu falei emoção, mas assim, uma liderança passional, né? Ou é muito pesado passional também, mas relacional, perfeito, relacional. Então, é menos objetivo, é menos Menos técnico, às vezes. assertivo às vezes, porque tem medo, tem que rebuscar o que vai falar, tem que pensar 50 mil vezes, com medo de magoar, e assim, como é que a gente pode ficar magoado? Se for falado com respeito, né? Então, mas acho que a gente Exatamente. tem evoluído bastante, né? Muito, eu acho que muito também. Se eu lembrar, nos anos 90, a empresa que eu comecei a trabalhar, que era, por exemplo, a Contax, que era um grupo era um call center com mais de 130 mil pessoas. Lá a gente tinha esse entendimento sobre o que é o feedback. A gente começava, era interessante, espero que tenha acontecido nos outros sites da empresa. No site Porto Alegre, onde eu trabalhei, que era um site pequeno, a gente tinha, no início, quando eu entrei, acho que eram umas 600 pessoas. Quando eu saí, tinha 2.500, mas quando eu entrei, tinha 600 pessoas, se eu não me engano. É engraçado que o nosso primeiro treinamento não era técnico, não era para mexer no sistema. Nosso primeiro treinamento era sobre feedback, comunicação, aderência aos horários, não por uma forma técnica que atrapalhava o relacionamento com as pessoas. Então, assim, foi uma empresa que teve um diferencial interessante, mas são pouquíssimas que preparam dessa forma. Então, o colaborador entender o que é um feedback, a estrutura, como ele funciona, para onde ele quer ir, em qual intensidade ele quer chegar, qual é o objetivo dele no final, vou dizer, né, que é fundamental para que o feedback consiga atingir o resultado esperado. Assim. O colaborador ouvir, saber encaixar aquela informação dentro da sua mentalidade é tão importante quanto ele concordar ou não com um argumento, entende? Até porque ele não é tão obrigado a concordar assim, mas é importante ele entender, porque é uma coisa que eu coloco nos feedbacks dos meus colaboradores. Às vezes eu falo assim, olha, cara, tu pode não concordar comigo, não te obrigo jamais a concordar comigo, mas eu preciso que tu entenda como eu penso, e eu quero que tu entenda que como eu penso faz sentido desta forma. Tu entende? Aí, normalmente, a pessoa diz, não, eu não concordo,
Mas se eu pensasse que ele está dizendo, eu realmente concluiria dessa forma. Deu ok, isso já tira um grande peso emocional da instrução, da troca, né? Então, essas são Não, e um ponto que você falou também muito importante eu gostei bastante, você falou do seu treinamento para ensinar a equipe a receber o feedback, como as empresas, por mais bem intencionadas que sejam, se elas não tiverem essa preparação, se não tiver esse cuidado, tanto com a equipe quanto tem com o líder, a ferramenta que seria uma ferramenta de desenvolvimento passa, aí sim corre o risco de cair nessa vala do emocional. Porque se não tem preparação, se não tem sentido para quem está recebendo, porque para quem está dando sempre vai ter sentido, né? Porque eu quero dizer onde foram os pontos a serem evoluídos, o que não foi bacana, ou a postura que precisa ser mudada. Então, assim, mesmo que não tenha treinamento, o líder, por ser líder, ele já naturalmente vai ter uma comunicação mais natural. Não estou dizendo que seja ideal, claro que a capacitação é importante, mas já vai ter esse sentimento, esse feeling de como fazer. Mas se não for pensado na equipe, é realmente um tiro no pé, porque vai levar para o pessoal. Nesse sentido, eu já vi muitos ótimos perfis perdendo grandes oportunidades de trabalho na liderança, não muitas vezes pelo esforço de se desenvolver quanto técnicas de feedback, comunicação, mas eu vi eles darem errado porque eles não souberam preparar o campo para receber essa orientação. Né? E isso atrapalha demais. E fora essa questão de criar esse ambiente de confiança que eu falei, né, de dizer, cara, tu não precisa concordar comigo, mas eu quero que tu entenda que como eu penso dessa forma, e nesse momento, quem dá o direcionamento sou eu, porque essa é a minha etapa profissional e a tua é outra etapa profissional. Então, eu gostaria apenas que tu entendesse que a gente vai por esse lado, já que tu não concorda comigo, porque eu penso de outra forma e para mim faz mais sentido desta forma. E assim, Ana, é fundamental a gente separar o comportamento do indivíduo. Porque quando tu vai dar uma orientação no feedback, quando tu vai criticar o comportamento dele, ou o feedback em si, é muito importante tu dizer, tu teve um comportamento X, tu fez aquilo naquele momento que não foi legal, não era o correto, por que desta vez tu fez dessa forma, por que tu teve esta atitude. Por exemplo, digamos que ele conversa com uma colaboradora, com um colega, e ele acaba sendo agressivo na forma de falar. Tá? A gente não pode questionar assim, por que tu fala agressivo com as pessoas? Isso vai atrapalhar muito a comunicação, porque o colaborador vai me dizer assim, não, eu não sou um cara agressivo. Aí ele vai tentar justificar o que aconteceu, botando a culpa em alguém. E aí toda a conversa vai para um lado que não é positivo, não é produtivo, inclusive. Né? Então, num caso desse, tu tem que chegar na pessoa e dizer assim, por que naquele momento tu falou desta forma que pareceu agressivo para algumas pessoas? Porque tu separa a intenção do ato e tu separa o comportamento do indivíduo. Isso é fundamental para que o colaborador esteja preparado e aberto a receber esse feedback de forma mais lúcida, mais acolhedora, mais aglutinadora, né, que agregue as suas características profissionais, sem que ele crie a barreira do desconforto, do constrangimento, do embate, da agressividade. Né? Então, É, acho que pode falar, desculpa. eu acho que em relação aos medos e barreiras, eu acho que seriam essas as que eu acho assim mais fundamentais, assim, culturais, emocionais, cognitivas, de entender o que está acontecendo e a falta de preparação. Acho que isso é fundamental para que a gente consiga ter uma cultura de feedback produtiva. Bacana. E é importante a equipe saber qual é a percepção que o chefe, e o chefe nada mais é que um representante da companhia, porque esses feedbacks também, eles não são, algumas vezes, né, na maioria das vezes, não é unilateral. Você tem uma bancada ali
de discussão sobre o comportamento daquela pessoa em outras áreas, com outros projetos, com outros indivíduos que não são da mesma equipe, com pares de outras áreas. Então, o que ele está recebendo é a percepção dele em todos esses contextos. Então, se ele não é aquilo que está sendo percebido, é importante ele saber, e é mais importante ainda ele rever a forma como ele se comunica, porque ele Perfeito. está. Bom, acho que a Perfeito. gente cumpriu aqui nossa Assino com a missão do relatoria. episódio 2. Assino com a relatoria. Oi, não ouvi, perdão. Assino com a relatora. Perfeito. Ah, perfeito, Esse é o suco do que a gente conversou, exatamente. maravilha. Então, a gente aqui encerra nosso episódio 2, em que nós falamos sobre a estrutura do feedback, é isso, né? A parte dos medos, as resistências. E você pode repetir novamente quais são as etapas que você falou aí, bacana? Então, a gente vai falar num próximo episódio sobre a estruturação. Agora a gente falou dos medos e das resistências, né? Que é a Isso questão que eu aí, falei cultural, né? Que tem a questão do medo do confronto, do medo de abrir o jogo, do medo da conversa. As questões emocionais, que é quando a pessoa não consegue tratar aquele assunto como uma melhoria ou como uma crítica a um processo ao qual ele deve melhorar, e se leva para o ambiente íntimo e se ofende quanto indivíduo, né? E as questões cognitivas, que é a falta de clareza sobre o processo, sobre os seus objetivos. Então, a gente conseguindo deixar um ambiente seguro, né, onde as coisas sejam muito claras, muito entendidas sobre o que é o feedback, e a gente consiga separar um comportamento a ser melhorado da pessoa, isso faz com que a gente perfeito. consiga chegar nesses pontos de melhoria. E agora, próximo episódio, falamos sobre a estrutura. Beleza, até Exatamente. lá, pessoal. Aguardo por vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.